primeiro conceito é que esse vírus ele vai além de pegar o indivíduo, que a gente lamenta essa quantidade de mortes. Ele atinge a sociedade, uma sociedade que já vinha com problemas graves de condução de política econômica. Ao entrar numa presidência da República, a primeira coisa é confiança. Confiança de que você vá fazer o equilíbrio fiscal, você vá partir para uma reforma tributária que seja menos complexa, sem aumentar a carga tributária, dando espaço, e colocar o crédito e o estímulo principalmente nos setores mais afetados. Nós vamos ter que fazer transferência de renda por um bom tempo, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão privadas em insegurança alimentar. A confiança para que se dê um passo à frente, ela vem junto da palavra união, pacificação, reconstrução. Somente propostas que sejam democráticas, de equilíbrio político, que possam traduzir investimentos em construção civil, que é um grande setor empregador, numa reforma tributária que seja menos complexa e, principalmente, que não onere o investimento na ponta que gera emprego e uma política de retomada de industrialização. Nesse episódio, a industrialização da saúde, que tem um déficit em balança de 38 bilhões de dólares, nós ficamos devendo até uma máscara dessa, de tanto que desindustrializamos. Então, é um setor que pode, sim, dentre outros, puxar, junto com o turismo, enfim, com uma série de setores que precisam de estímulos para retomar e garantir a confiança no Brasil. Se eu algum dia tiver a honra e o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente, eu tratarei de devolver ao país uma noção de projeto nacional de desenvolvimento. Vira uma obsessão para mim. Hoje, Felipe, ninguém sabe para onde o Brasil está indo em nenhum setor. E nada sério em nação nenhuma do mundo se constrói da mão para a boca no varejo do dia a dia, como o Brasil tem dispersado as suas energias. 3 providências de curto prazo. Ir em socorro das famílias endividadas, são 63 milhões de brasileiros humilhados no SPC, e em socorro, segunda providência, das 6 milhões de empresas, micro e pequenas especialmente, também colapsadas, são 6 milhões delas no Serasa, na antessala de quebrar, e esse é o principal motor da atividade econômica privada, o consumo das famílias e o investimento empresarial privado. É preciso urgentemente criar uma condição, e eu tenho uma proposta que eu vou detalhar oportunamente, de 3 trilhões de reais em 10 anos para retomar o investimento público em infraestrutura com os cuidados, naturalmente, de não perder o equilíbrio fiscal, que é um dogma de honra e de fé para mim, que já fui governador, já fui prefeito, já fui ministro da Fazenda e não tenho um dia único sequer de déficit. Mas, na sequência, nós precisamos dizer ao povo brasileiro qual é a Constituição que nós queremos. Virou uma coxa de retalhos completamente contraditória, coisas absurdas que estão se enxertando ali, sem nenhum cuidado, tipo teto de gastos. O valor perseguido é correto, mas a forma de fazer é única no Brasil e vai criar um constrangimento impossível para a governança do país. E, em segundo lugar, o desenho político. Nós estamos vendo aí, não é mais possível replicar essa estratégia que, a pretexto de um certo pragmatismo, contemporiza, que é a única coisa que não muda no Brasil, com a ladroeira levado ao elemento central do modelo de poder que domina o Brasil nos últimos 30 anos. Eu lamento muito ter que dizer isso, mas esse é o fato que nós temos que achar o caminho para resolver. Em primeiro lugar, uma honra poder participar aqui de um debate que talvez a gente possa buscar mais debater convergências até do que divergências, quando é próprio no período eleitoral, que candidatos sublinhem as suas diferenças e a gente pode discutir o futuro do país, discutir aquilo que a gente quer para o nosso Brasil no pós-pandemia. Evidentemente, nesse momento, nosso respeito a quem perdeu familiares, amigos nessa pandemia, pela mais do que omissão da liderança maior da nação, uma liderança no sentido contrário. Porque se fosse apenas omissão já seria ruim. Mas enfrentou, foi contra as medidas que mundialmente estavam consagradas como as necessárias para salvar vidas. E a vacinação, que a gente espera possa aí se expandir nos próximos meses, infelizmente também enfrenta seus escândalos. Porque a vacinação é o primeiro passo para que a gente possa ter tranquilidade para uma retomada forte da economia. E no sentido seguinte, depois da vacinação, depois da pandemia, a gente precisa pensar o crescimento da economia do Brasil para além da recuperação da pandemia. Naturalmente, durante o coronavírus, durante esse momento, a gente precisou ter medidas extraordinárias de gastos públicos para auxílio emergencial que foram extremamente necessários e recursos públicos precisaram ser colocados
para sustentar serviços para a população. Mas o legado que isso deixa também é um déficit bilionário nas contas públicas que, se não houver demonstração clara de compromisso com o equilíbrio fiscal, afugenta investimentos pela elevação da taxa de juros necessários para rolar essa dívida do país e, consequentemente, desestimulando investimentos no Brasil. Por isso, as 3 medidas, Luiz Felipe, residem no aumento da nossa produtividade, com reformas para simplificação do modelo tributário, educação para ganho de produtividade pelo capital humano, respeito ao meio ambiente, política contra desmatamento e respeito à diversidade da nossa população. O Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, vive hoje a sua pior crise em toda a história. Houve muitas crises na história brasileira, mas o acúmulo desse genocídio, o desastre social e econômico e o desastre moral que apodreceu a política praticamente em todos os flancos tradicionais, afirmam claramente para nós que nós estamos diante da pior crise de toda a nossa história. Eu quero dizer a vocês, agradecendo o privilégio que o Estadão nos permitiu, agradecendo ao Mandetta, agradecendo ao governador Eduardo, ao Eduardo, por essa possibilidade. Se nós repetirmos os mesmos remédios, as mesmas personagens, não há nenhuma razão para supor que nós vamos sair desse desastre para o qual chegamos. E o problema brasileiro não é trocar Chico, Manuel ou Maria. Eu tenho tentado demonstrar isso com clareza. O Brasil, entre os anos 30 e os anos 80, e o ano 80, para ser específico, foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial, Mandetta. Nós chegamos a crescer uma média próxima de 7% ao ano. Ora, o chão é o mesmo, mais pródigo e generoso do que jamais foi, porque agora temos uma província mineral descoberta pela Vale do Rio Doce, mapeada, temos petróleo a não contar, que não tinha na época. O povo extraordinário, a quem se dando a oportunidade, já mostrou ser capaz de qualquer superação, o povo brasileiro, é o mesmo. O que está fracassando é a política. E isso é uma tragédia porque falta ao Brasil projeto. É uma obsessão que eu quero repartir com as pessoas. Só uma ideia de projeto, que é o que é um projeto? É a gente se reunir, como estamos fazendo aqui, cada um de nós tem suas diferenças, suas compreensões de vida, suas experiências, mas a gente trabalhar junto com a nossa inteligência para descobrir a doença. Não há remédio que cure, sabe, uma doença que você não tem o diagnóstico correto. Se a gente seguir repetindo esses truísmos de que falta ao Brasil fazer o manual do bom moço internacional, que nós vamos ser socorridos pelo dinheiro estrangeiro, nunca houve isso na história da humanidade. Olha que coisa chocante que eu estou dizendo. Jamais se sustentou desenvolvimento com o dinheiro dos outros. A tarefa é nossa e há como se fazer. E demonstrar que é com diálogo. É isso aqui, é civilidade. Nós passamos aí, nesse passado recente, nesses últimos 20 anos, um período muito difícil. Nós empobrecemos, nós herdamos daquela época, daquela confusão, 13 milhões de desempregados no governo Dilma, um escândalo de roubalheira sem fim. Fomos em 2018, vimos algumas bandeiras que nos pareciam claras, como combater corrupção, crime organizado, olha a questão da segurança, que nós não tocamos aqui hoje, que é um tema importante para a economia e Covid. Passamos por uma proposta de melhorar a imagem do Brasil, vamos atrás de recuperar a nossa autoestima e recebemos frustração. A gente está vendo esse povo desiludido. A gente vê aqui, acho que todos vocês veem nessas conversas que estão tendo com as pessoas desamparadas, desacreditando. Olha para Brasília, só vê confusão, só vê coisa ruim. Não é possível e não é admissível que a nossa geração não vá se colocar em pé e dizer: chega, esse Brasil não é o Brasil que pode ser, que tem caminho, que tem união, que tem gente que está a fim de fazer, que tem pressa para fazer, que tem necessidade de fazer. Esse é o país feito pelos imigrantes, pelo povo que veio para cá, pelos índios que estavam aqui, que receberam, quase sempre com diálogo, com acordos, com injustiças históricas. É a nossa vida, é o nosso DNA que está ali, a diáspora africana forçada. Esse país tem que se encontrar no respeito, no diálogo, sem ódio, sem agressão, sem violência contra a imprensa, que está aqui hoje fazendo um papel que é legítimo e democrático, protegendo a democracia, que está, sim, com vários sinais de risco. Então, esse momento é um momento para todo mundo parar, pensar, família, fé em Deus. Isso aqui tem, sim,
a opção da gente deixar de ver nossos filhos pegar aeroporto para ir embora, ou gente desesperada cometendo todo tipo de desatino. A gente sabe que a gente pode, eu tenho certeza que daqui vai sempre sair diálogo, respeito e união, inclusive união política. Eu tenho 36 anos, tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade aos 27 e governador eleito aos 33. E eu não consigo me conformar que o Brasil tenha 50% dos jovens querendo sair do país porque não acreditam no futuro do Brasil. Não tem como a gente se conformar com isso, mas eu não quero apenas que o Brasil resgate a esperança do jovem, eu quero o conforto dos mais velhos de que eles vão ver esse país dar certo também. E a gente tem enormes possibilidades. Como a gente falou, o tema do meio ambiente é central no mundo. E se o Brasil quer estar no centro do mundo, a gente precisa tratar o meio ambiente no Brasil como deve ser tratado, com cuidado e não com desprezo. A gente tem que resgatar a esperança das pessoas na política para que elas deixem de acreditar naquilo que fizeram muitas pessoas acreditar, que a eficiência é da direita, que a sensibilidade social é da esquerda. Por isso que a gente precisa retomar o debate no centro, mas não apenas um centro que busque estar bem com todo mundo. O Brasil precisa de um centro avante, um centro para frente, com um propósito, com convicção do que tem que ser feito e defendendo essas convicções sem passar por cima de ninguém. Eu acredito que é possível sim aliar, e eu busco aliar isso no governo que faço no Rio Grande do Sul, eficiência da máquina pública, com ajuste nas contas para buscar equilíbrio da receita e da despesa, privatizações, modernização da máquina pública, de um lado, que as contas entraram em equilíbrio por conta dessas ações, com, do outro lado, ações de proteção social, de apoio a quem mais precisa, de respeito à diversidade. A gente tem um povo com uma diversidade linda, gente diferente, isso nos torna mais criativos e não só do lado do meio ambiente, desmatamos a nossa rica biodiversidade, as nossas florestas, do lado humano, nós podamos a nossa gente, desestimulando a diversidade. Chega, nós podemos fazer certamente um país que coloca a sua energia não em destruir um ao outro, mas em construir algo de novo para o futuro. Em nome do Estadão e a vocês que nos acompanharam durante esse debate, eu gostaria muito de agradecer ao Ciro Gomes, ao Eduardo Leite, ao Mandetta, que deram prova de civilidade, diálogo. É por aí que nós vamos desenvolver o nosso projeto de país, é por aí que nós vamos ter solução sem atalhos para resolver os reais problemas que colocaram o Brasil nesse atoleiro do desemprego, da renda baixa e principalmente da estagnação econômica. Isso é fruto do populismo de esquerda e de direita. E o que vocês hoje mostraram é um ato maravilhoso de que há diálogo e que a saída é por meio do centro democrático, discutindo os reais problemas, enfrentando os reais problemas do Brasil para resgatar a esperança dos brasileiros no seu país. Muito obrigado a vocês e até o próximo debate. Valeu. Obrigado a todos vocês. Legal.